Fala aí, pessoal! Tudo tranquilo com vocês? Hoje vamos mergulhar em questões comentadas de finanças públicas, focadas no Concurso Nacional Unificado. Espero que gostem das resoluções e, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Primeira questão. A realização da receita orçamentária se dá em estágios, caracterizados por fatos e procedimentos que dão objetividade aos registros contábeis. O momento a partir do qual os valores estão efetivamente disponíveis para o ente público caracteriza o estágio de alternativa A, arrecadação, alternativa B, liquidação, alternativa C, lançamento, alternativa D, pagamento, alternativa E, recolhimento. Agora pare o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra E. O estágio do recolhimento é crucial no processo de gestão das receitas públicas. Esse estágio marca o ponto final do ciclo de arrecadação, onde os valores coletados por intermédio das entidades arrecadadoras são efetivamente transferidos para a conta específica do Tesouro Nacional. O recolhimento não deve ser confundido com a arrecadação, que é o ato de recebimento dos valores pelo Estado, tipicamente realizado em instituições financeiras autorizadas ou diretamente pelos agentes arrecadadores. A distinção é importante, porque o recolhimento assegura que os recursos entrem no caixa do Tesouro, estando então disponíveis para a programação e execução financeira de acordo com os planos governamentais. Essa etapa cumpre o princípio da unidade de tesouraria, conforme estabelecido no artigo 56 da Lei 4.320 de 1964, garantindo que todos os ingressos de recursos sejam centralizados, permitindo uma gestão mais eficaz e transparente dos fundos públicos. Esse princípio evita a dispersão de recursos e facilita o controle e a fiscalização das entradas e saídas, contribuindo para uma administração financeira mais coesa e alinhada às necessidades e obrigações do Estado. Segunda questão. No processo de execução da despesa pública, o estágio que consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico, alternativa A, depende de verificação da procedência do respectivo crédito fiscal. Alternativa B, será anulado somente quando o objeto do contrato não tiver sido cumprido. Alternativa C, ocorre, em geral, antes da publicação da programação financeira e do cronograma de desembolso. Alternativa D, representa a garantia ao credor de que existe crédito orçamentário disponível e suficiente para atender a despesa objeto do contrato. E a alternativa E, não está sujeito à limitação de movimentação financeira. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra D. O empenho, conforme articulado no artigo 58 da Lei 4.320 de 1964, é uma etapa fundamental no processo de execução orçamentária, representando a manifestação inicial do compromisso governamental de destinar recursos para uma despesa específica. Esse estágio assegura que a dotação orçamentária necessária para a despesa em questão está reservada, prevenindo a possibilidade de gastos sem cobertura financeira. O procedimento de empenho é formalizado através da emissão de uma nota de empenho, que detalha informações cruciais como o nome do credor, o montante e a natureza da despesa, entre outros dados que facilitam o controle e a transparência da execução orçamentária. É importante notar que o empenho não é apenas um mecanismo de controle, mas também serve como uma garantia para o credor sobre a disponibilidade de fundos, reforçando a confiança nas transações financeiras com o governo. Além disso, o empenho não obriga imediatamente o Estado ao pagamento, mas estabelece uma obrigação condicional, dependendo da subsequente liquidação e pagamento da despesa. É essencial compreender que o empenho é suscetível a ajustes, como reforços ou anulações, que podem ocorrer devido a diversas razões, como mudanças na disponibilidade de recursos
ou nos requisitos da despesa. Os pontos abordados nos outros itens estão incorretos, pois refletem aspectos diversos do processo orçamentário. Item A. A procedência do crédito fiscal é mais diretamente relevante para a receita do que para o empenho da despesa. Alternativa B. Um empenho pode ser anulado por diversos motivos, não se limitando a falhas no cumprimento do contrato. Alternativa C. O empenho geralmente ocorre após a programação financeira. Estabelece os cronogramas para desembolsos. Alternativa E. O empenho, como qualquer fase da execução orçamentária, pode ser sujeito a contingenciamentos ou limitações financeiras, especialmente em contextos de restrição fiscal. Esse entendimento detalhado do empenho não apenas clarifica sua função dentro do sistema fiscal, mas também destaca sua importância como ferramenta de gestão financeira pública, essencial para a implementação eficaz de políticas governamentais e para a manutenção da estabilidade fiscal do Estado. Terceira questão. Quanto à despesa pública, com base na lei aplicável à espécie, o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implementação de condição corresponde a: alternativa A, liquidação; alternativa B, receita corrente; alternativa C, receita de capital; alternativa D, ordem de pagamento; e alternativa E, empenho. Agora para o vídeo para responder a questão. A resposta correta é a letra E. O empenho é um estágio crucial no ciclo de gestão da despesa pública, representando a formalização do compromisso de pagamento pelo Estado. Conforme delineado no artigo 58 da Lei 4.320, de 1964, o empenho é o procedimento pelo qual o Estado reserva recursos dentro de sua dotação orçamentária para garantir a cobertura de obrigações que surgem de contratos ou outros compromissos legais. Esse estágio protege tanto o ente público quanto o credor, ao garantir que fundos serão disponibilizados para cobrir as despesas comprometidas, evitando o risco de realizar compromissos sem a devida cobertura financeira. A formalização desse compromisso é realizada através da emissão da nota de empenho, um documento essencial que especifica vários detalhes da transação, incluindo o nome e os dados do credor, a quantia específica empenhada, a natureza da despesa, entre outros elementos que facilitam a transparência e a eficácia na administração dos recursos públicos. Importante destacar que o empenho não implica imediatamente o desembolso de fundos, mas configura a reserva dos mesmos para futura liquidação e pagamento, dependendo do cumprimento das condições estabelecidas para a efetivação da despesa. Portanto, a liquidação, que é o estágio subsequente, envolverá a verificação do recebimento do bem ou serviço, conforme o acordo, e somente após esta verificação é que o pagamento é processado. Os aspectos de fiscalização e controle inerentes ao empenho são fundamentais para a integridade do processo orçamentário, assegurando que as despesas do governo sejam realizadas de forma eficiente, transparente e conforme a lei. Esse mecanismo de controle é vital para a manutenção da disciplina fiscal e para a prevenção de irregularidades na gestão dos fundos públicos. Quarta questão. Relacione as etapas da receita orçamentária listadas a seguir às suas respectivas definições. 1. Previsão. 2. Lançamento. 3. Arrecadação. 4. Recolhimento. Primeira opção. Implica planejar e estimar a arrecadação das receitas orçamentárias que constarão na proposta orçamentária. Segunda opção. É a transferência dos valores arrecadados à conta específica do Tesouro, responsável pela administração e controle da arrecadação, além da programação financeira. Terceira opção. Corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores por meio dos agentes arrecadadores ou de instituições financeiras autorizadas pelo ente. Quarta opção.
representa o ato da repartição competente que verifica a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta. Alternativa A: 1, 2, 3, 4. Alternativa B: 1, 4, 3, 2. Alternativa C: 2, 1, 3, 4. Alternativa D: 3, 4, 1, 2. Alternativa E: 3, 2, 4, 1. Agora pare o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra B. A questão requer uma compreensão detalhada das etapas envolvidas na gestão da receita orçamentária, cada uma desempenhando um papel crucial no processo de arrecadação e aplicação dos recursos públicos. A primeira opção, previsão, essa etapa envolve análise e estimação das receitas que serão incluídas na proposta orçamentária. O objetivo da previsão é fornecer uma base sólida e realista para o planejamento financeiro, garantindo que o orçamento seja elaborado com uma expectativa de receita alinhada às condições econômicas e aos objetivos fiscais do governo. Segunda opção é recolhimento. Após a arrecadação dos recursos, o recolhimento é o processo pelo qual estes são efetivamente transferidos para as contas do Tesouro Nacional. Essa etapa assegura que os fundos arrecadados sejam integrados ao sistema financeiro do governo, permitindo que sejam utilizados conforme as necessidades programáticas e emergenciais do Estado. Alternativa 3, arrecadação. A arrecadação é o ato pelo qual os recursos devidos ao governo são coletados pelos contribuintes. Esse estágio envolve o recebimento efetivo dos valores, que são então direcionados para o processamento e eventual transferência para as contas governamentais. Quarta opção, lançamento. O lançamento é o processo administrativo que valida e registra a obrigação de pagamento por parte dos devedores. Esse estágio confirma a exatidão dos valores a serem cobrados, assegurando que todos os débitos sejam legalmente reconhecidos e devidamente documentados para fins de cobrança e controle fiscal. Cada uma dessas etapas é interdependente e vital para a saúde fiscal do governo, facilitando não apenas a previsão e a arrecadação de receitas, mas também sua adequada administração e aplicação em conformidade com as leis e regulamentos orçamentários. Quinta questão. Durante um treinamento sobre registro dos estágios da receita orçamentária, para um grupo de novos servidores, à luz das normas vigentes sobre o tema, foi esclarecido que: alternativa A, a arrecadação de receitas só pode ser feita por meio de instituições financeiras autorizadas pelo ente. Alternativa B, a liquidação de uma despesa empenhada depende do lançamento da respectiva fonte de receita. Alternativa C, a previsão inicial da receita não deve ser alterada ao longo do exercício. Alternativa D, o lançamento de uma receita deve ser feito somente quando sua arrecadação for provável. E alternativa E, pode ocorrer a arrecadação de receitas que não foram lançadas. Agora pare o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra E. Vamos analisar detalhadamente cada afirmação para entender as nuances das normas relacionadas aos estágios da receita orçamentária. Alternativa A. Essa afirmativa é incorreta. Embora seja comum a arrecadação de receitas por meio de instituições financeiras autorizadas, o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público esclarece que a arrecadação também pode ser realizada diretamente pelos agentes arrecadadores, que não necessariamente precisam ser instituições financeiras. Esse processo permite flexibilidade e adaptação às diversas formas de recebimento que o ente pode ter, abrangendo desde taxas e impostos até doações e contribuições diretas. A alternativa B também é incorreta. Essa afirmação tenta esclarecer uma dependência entre a liquidação de despesas e o lançamento de receitas,
o que não é apoiado por normas fiscais. A liquidação é o processo de verificação do cumprimento das condições estabelecidas para as despesas empenhadas, e é independente do lançamento de receitas, que é o reconhecimento formal da obrigação de pagamentos por parte de devedores. Alternativa C. Essa afirmação é equivocada. A previsão da receita é uma estimativa inicial que pode ser revisada ao longo do exercício financeiro, conforme as necessidades e as mudanças nas circunstâncias econômicas ou legislativas, como prevê a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa flexibilidade é crucial para manter a precisão orçamentária e a adequação fiscal. Alternativa D. Essa é uma interpretação errada do processo de lançamento. Embora o lançamento seja um reconhecimento formal da receita, não é limitado apenas a situações em que a arrecadação é provável. O lançamento pode ocorrer em diversas circunstâncias, incluindo as definidas por lei, regulamentos ou contratos, independentemente da probabilidade imediata de arrecadação. Alternativa E. Essa é a única afirmação correta. Pode de fato ocorrer a arrecadação de receitas que não foram lançadas, como no caso de receitas não previstas inicialmente, ou doações espontâneas que entram nos cofres públicos sem um processo de lançamento prévio. Essa possibilidade destaca a necessidade de sistemas de registro e controle flexíveis e adaptáveis dentro da administração pública para acomodar tais ocorrências inesperadas. Em resumo, a gestão da receita orçamentária envolve uma série de procedimentos e práticas que devem ser bem compreendidos pelos gestores públicos, para assegurar uma administração fiscal responsável e eficaz. Sexta questão. Assinale a opção que indica o estágio da receita pública que corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro. Alternativa A, previsão. Alternativa B, lançamento. Alternativa C, arrecadação. Alternativa D, recolhimento. Alternativa E, recebimento. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra C. A arrecadação, como estágio crucial da receita pública, é o processo mediante o qual os recursos financeiros devidos ao Estado são efetivamente entregues pelos contribuintes ou devedores. Esse estágio é fundamental para a efetivação das políticas públicas, pois assegura que os recursos projetados durante a fase de previsão e formalizados no lançamento sejam concretamente recebidos. Detalhamento dos estágios da receita pública. 1. Previsão. Esse é o primeiro estágio, onde é feita uma estimativa da receita que se espera arrecadar durante o exercício financeiro. Esse processo envolve análises econômicas e históricas para prover uma base sólida para o planejamento orçamentário. 2. Lançamento. Nesse estágio, a obrigação de pagamento é formalmente reconhecida. O lançamento é o procedimento administrativo pelo qual a autoridade fiscal identifica o contribuinte, verifica a procedência do crédito tributário e inscreve a dívida. Esse ato constitui o crédito tributário e dá ao Estado o direito de exigir o pagamento. 3. Arrecadação. É o ato pelo qual o Estado recebe os valores devidos pelos contribuintes. Esse estágio é a materialização efetiva da receita, onde contribuintes liquidam suas obrigações financeiras com o Tesouro. O processo pode envolver diversos canais de pagamento, como instituições financeiras autorizadas, pagamentos diretos em repartições públicas ou sistemas eletrônicos. 4. Recolhimento. Após a arrecadação, o recolhimento é o estágio em que os valores arrecadados são transferidos para as contas do Tesouro. Esse estágio é crucial para a gestão eficaz dos recursos, pois assegura que todos os valores arrecadados sejam centralizados na conta única do Tesouro, permitindo uma administração unificada e eficiente dos recursos públicos. 5. Recebimento. Embora menos formalizado, nos estágios tradicionais da receita pública, o termo recebimento pode às vezes ser usado para descrever informalmente o processo de arrecadação ou recolhimento. Cada um desses estágios possui características distintas e é essencial para a integridade da eficiência da gestão fiscal do Estado.
A compreensão desses processos é crucial para os servidores públicos, especialmente aqueles envolvidos na gestão financeira e orçamentária, garantindo que as operações do governo sejam realizadas dentro dos parâmetros legais e com a máxima eficiência. Última questão. O reconhecimento da receita pública ocorre em estágios que, para fins de controle orçamentário, têm regras próprias e gera desafios quando se considera a lógica do regime de competência, o qual é orientado para fornecer informações de natureza patrimonial. Suponha que um órgão da estrutura de controle do Poder Executivo Federal tenha recebido a consulta de um jurisdicionado acerca dos procedimentos e estágios de reconhecimento de uma receita não prevista no orçamento, que foi decorrente de uma doação. Uma das orientações que deveria ser dada pelo órgão em resposta à consulta é que, alternativa A, o lançamento dessa receita tem efeitos restritos à situação patrimonial do ente. Alternativa B, o recurso deve ser reconhecido sobre a condição de isenção de contrapartida por parte do ente. Alternativa C, o recurso pode ser lançado como uma receita corrente, na origem transferências correntes. Alternativa D. Por ser de natureza não tributária, essa receita não passará pelo estágio do lançamento. E a alternativa E. Por ser de natureza extra-orçamentária, o recurso não passará pelos estágios da receita. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra D. A compreensão correta dos estágios da receita, especialmente em casos de receitas não previstas como doações, é essencial para a correta administração e contabilização dos recursos públicos. Aqui detalharemos os conceitos envolvidos e a aplicabilidade de cada item apresentado. 1. Lançamento de receitas públicas. Tradicionalmente, o lançamento é um estágio crucial para as receitas tributárias, onde se verifica a procedência do crédito, o devedor e se formaliza a obrigação. No entanto, receitas não tributárias, como doações, não passam por esse estágio. O lançamento para tributos é uma etapa de reconhecimento e registro formal, que não se aplica a doações porque elas não derivam de uma relação de obrigação tributária pré-existente. 2. Natureza da doação e estágio da receita. A doação, sendo uma receita não tributária e prevista, não segue o procedimento de lançamento, mas deve ser corretamente registrada e classificada no orçamento como receita corrente ou de capital, dependendo da natureza do bem ou valor doado. Importante ressaltar que todas as receitas, incluindo doações, devem ser integradas ao orçamento para assegurar a transparência e o controle dos recursos. 3. Tratamento de receitas extra-orçamentárias. As doações não são receitas extra-orçamentárias. Elas são incorporadas ao orçamento devido ao seu impacto nas finanças públicas e necessidade de planejamento e execução conforme as normativas fiscais e orçamentárias. Erro nos outros itens. Item A. Implica um entendimento errôneo do processo de lançamento. Item B. A isenção de contrapartida não é uma condição automática para o reconhecimento de doações. Isso depende dos termos sobre os quais a doação é feita. Item C. A categorização da receita em transferências correntes seria incorreta sem uma análise mais profunda da natureza da doação. Item E. Classificar erroneamente doações como receitas extra-orçamentárias pode levar a falhas no planejamento e na execução orçamentária. Assim, é crucial que os gestores públicos e as autoridades fiscais compreendam as particularidades dos diversos tipos de receita para garantir a correta aplicação das normas orçamentárias e fiscais, além de promover a eficiência e a transparência na gestão dos recursos públicos. Oitava questão. De acordo com o Manual de Contabilidade aplicado ao setor público, assinale a opção que indica a etapa da receita orçamentária que antecede a fixação do montante de despesas que irão constar nas leis de orçamento e que serve como base para se estimar as necessidades de financiamento do governo. Alternativa A, empenho. Alternativa B, previsão. Alternativa C, lançamento. Alternativa D, arrecadação. E alternativa E, recolhimento. Agora pare o vídeo para responder a questão.
A alternativa correta é a letra B. A previsão de receita é uma fase fundamental no processo de elaboração do orçamento público, servindo como alicerce para todas as decisões fiscais e orçamentárias subsequentes. Esse estágio não apenas antecede a alocação de despesas nas leis orçamentárias, mas também determina o escopo de financiamento que o governo terá disponível para suas operações e projetos ao longo do exercício financeiro. Detalhamento da importância da previsão no processo orçamentário. 1. Planejamento financeiro. A previsão é o ponto de partida para planejamento financeiro governamental. Ela envolve uma análise cuidadosa das fontes de receitas existentes e potenciais, considerando variáveis econômicas, históricos de arrecadação e projeções futuras. O objetivo é estimar com a maior precisão possível o montante que o governo espera arrecadar. 2. Base para despesas. Uma vez estabelecida a previsão de receita, ela se torna base para a fixação das despesas do orçamento. Essa etapa é crucial porque garante que as despesas planejadas não excedam as receitas estimadas, fundamentando o princípio de equilíbrio orçamentário que é mandatório para a maioria dos governos. 3. Estimativa de necessidade de financiamento. Além de fundamentar a programação de despesas, a previsão de receita ajuda a determinar as necessidades de financiamento do governo. Se a previsão indicar que as receitas prováveis serão insuficientes para cobrir as despesas planejadas, o governo pode precisar buscar financiamentos adicionais, seja através de empréstimos, emissão de títulos ou outras fontes de financiamento. Implicações da previsão no controle orçamentário. Transparência e responsabilidade. Uma previsão de receita precisa e realista aumenta a transparência e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos, pois fornece uma base clara para o acompanhamento e avaliação performance fiscal durante o exercício. Flexibilidade e ajustes. A previsão de receita também oferece a flexibilidade necessária para ajustes durante o exercício fiscal, permitindo que o governo responda às mudanças inesperadas nas condições econômicas ou em suas próprias necessidades de financiamento. Concluindo, a previsão de receita não é apenas um exercício técnico, mas um componente essencial do planejamento estratégico governamental, assegurando que o orçamento seja um instrumento eficaz de política fiscal e desenvolvimento econômico. Nona questão. De acordo com a Lei 4.320 de 64, o ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal, e a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta, é denominado alternativa A, empenho da despesa, alternativa B, liquidação da despesa, alternativa C, lançamento da receita, alternativa D, arrecadação da receita e alternativa E, recolhimento da receita. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra C. O lançamento da receita é um estágio crucial no processo de administração tributária, conforme delineado na Lei 4.320 de 64, que regula a execução orçamentária e financeira, além da contabilidade pública no Brasil. Esse ato administrativo não só legaliza a cobrança de tributos, mas também serve como uma ferramenta essencial para a transparência e a eficiência na gestão das receitas públicas. Profundidade do estágio de lançamento. Verificação da procedência. O lançamento envolve um processo detalhado de verificação da legalidade e da exatidão do crédito fiscal. Durante esse estágio, a repartição competente analisa a documentação e outras evidências para confirmar que o crédito é devido e que o montante está correto. Esse processo é fundamental para assegurar que todos os créditos sejam justos e conforme a legislação vigente. Identificação do devedor. Uma parte crucial do lançamento é identificar corretamente a pessoa ou a entidade devedora do crédito. Essa etapa garante que os esforços de cobrança sejam direcionados de maneira correta e que os direitos dos contribuintes sejam respeitados, evitando erros que poderiam levar a disputas legais ou injustiças na cobrança de tributos. Inscrição do débito. Após a verificação da procedência e identificação do devedor, o débito é formalmente inscrito nos registros fiscais. Esse registro não apenas formaliza a obrigação do pagamento,
mas também integra esse débito ao sistema contábil do ente público, permitindo um controle eficaz sobre as receitas esperadas e as pendências de cobrança. Implicações do lançamento para a gestão fiscal. Base para arrecadação. O lançamento é diretamente ligado à eficiência na arrecadação de receitas. Uma vez que o débito está formalmente inscrito, procedem-se os esforços para arrecadação, seja por meio de pagamentos voluntários ou ações de cobranças para débitos. Transparência e conformidade. Esse estágio também contribui para a transparência na gestão fiscal, pois cada lançamento é um registro que pode ser auditado e revisado. Isso fortalece a conformidade com as normas fiscais e aumenta a confiança do público na integridade do sistema tributário. Planejamento financeiro. Com o registro acurado dos lançamentos, os gestores públicos podem melhor planejar e prever as receitas futuras, ajustando as políticas fiscais e orçamentárias conforme necessário para atender às necessidades do governo e da sociedade. Entender esses estágios não só facilita a administração eficaz das finanças públicas, mas também reforça a importância de processos rigorosos e transparentes na gestão da receita pública. 10ª questão. A receita pública é processada em estágios que contribuem para o controle do fluxo de recursos previstos no orçamento. O primeiro estágio de execução da receita é o lançamento, que tem como característica alternativa A, ser processada em regime de caixa, alternativa B, ser exclusivo para os impostos diretos e indiretos, alternativa C, ser condição para a arrecadação efetiva dos recursos, alternativa D, referir-se à verificação da procedência do crédito fiscal, e alternativa E, referir-se à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra D. O estágio de lançamento na execução da receita pública é fundamental para a integridade e transparência do processo orçamentário. Esse estágio envolve uma série de procedimentos administrativos críticos que asseguram a legalidade e a exatidão das receitas governamentais. Aspectos-chave do lançamento. 1. Verificação da procedência. No lançamento, a repartição competente realiza uma análise cuidadosa para verificar se o crédito fiscal reivindicado é genuíno e está em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis. Essa etapa é essencial para evitar erros ou fraudes que poderiam prejudicar as finanças públicas. 2. Identificação do devedor. Durante o lançamento, identifica-se claramente quem deve o crédito ao governo. Essa identificação é crucial para garantir que a cobrança seja direcionada corretamente e que os direitos dos contribuintes sejam respeitados, minimizando conflitos e disputas. 3. Inscrição do débito. Uma vez confirmada a procedência do crédito, identificado o devedor, o débito é formalmente registrado. Esse registro não só legaliza a obrigação de pagamento, mas também facilita a gestão subsequente dessa receita, permitindo um acompanhamento eficiente e a tomada de medidas de cobrança se necessário. Implicações do lançamento para a gestão fiscal. Controle orçamentário. O lançamento é um instrumento de controle orçamentário que ajuda a prever e a gerir as receitas de forma eficaz, permitindo que o governo planeje suas despesas de acordo com as receitas efetivamente reconhecidas e evite desequilíbrios fiscais. Transparência fiscal. O processo transparente e rigoroso de lançamento fortalece a confiança pública na gestão dos recursos governamentais, demonstrando compromisso com a legalidade e a responsabilidade fiscal. Base para políticas fiscais. Informações precisas obtidas através do estágio de lançamento são fundamentais para a formulação de políticas fiscais sólidas, permitindo que o governo tome decisões informadas sobre impostos, incentivos fiscais e outras medidas econômicas. A compreensão detalhada desse estágio não apenas ajuda os funcionários e jurisdicionados a entenderem melhor o fluxo da receita pública, mas também reforça a importância de procedimentos administrativos rigorosos e bem fundamentados para a manutenção da integridade financeira do Estado. 11ª questão.
Dentre os estágios da Receita Pública, aquele em que acontece a transferência dos valores arrecadados para a conta específica do Tesouro, vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais, é denominado alternativa A, previsão, alternativa B, lançamento, alternativa C, arrecadação, alternativa D, recolhimento e alternativa E, reconhecimento. Agora para o vídeo para responder a questão. A alternativa correta é a letra D. O recolhimento é um estágio fundamental na gestão da Receita Pública, onde os valores arrecadados são transferidos para a conta do Tesouro. Esse processo é crucial para a manutenção de uma gestão fiscal saudável e transparente, assegurando que todos os recursos estejam centralizados e disponíveis para as despesas autorizadas. Detalhamento do estágio de recolhimento. 1. Transferência de valores. Após a arrecadação, os valores coletados dos contribuintes ou devedores são transferidos para a conta única do Tesouro. Esse passo é essencial para evitar a dispersão financeira e para garantir que os recursos estejam disponíveis para a realização das despesas públicas conforme planejado. 2. Princípio da unidade de caixa. O recolhimento segue o princípio da unidade de caixa, que preconiza a centralização dos recursos arrecadados em uma única conta. Esse princípio é vital para o controle efetivo das finanças públicas, pois facilita a gestão dos recursos, melhora a transparência das operações financeiras e aumenta a eficiência na alocação e no uso dos fundos públicos. 3. Vedação de fragmentação. Durante o recolhimento, é proibida a fragmentação dos valores arrecadados para a criação de caixas especiais ou fundos autônomos não autorizados. Essa medida protege contra o uso indevido ou não regulamentado dos recursos públicos, assegurando que todas as despesas estejam feitas de acordo com o planejamento orçamentário aprovado e sob rigoroso controle fiscal. Importância do recolhimento na gestão fiscal. Cumprimento das metas fiscais. O recolhimento adequado dos recursos permite ao governo cumprir suas metas fiscais e financeiras, facilitando o equilíbrio orçamentário e financeiro necessário para a sustentabilidade das finanças públicas. Prevenção de desvios e corrupção. A centralização dos recursos limita as oportunidades para desvios e práticas corruptas, fortalecendo a integridade dos processos financeiros. Planejamento e execução orçamentária. Com os recursos devidamente recolhidos e centralizados, o governo pode planejar e executar suas despesas de maneira mais eficaz, garantindo que os fundos estejam disponíveis quando necessário para as despesas públicas. A compreensão e implementação correta do estágio de recolhimento são, portanto, essenciais para qualquer entidade governamental, contribuindo significativamente para a eficiência, a transparência e a responsabilidade na administração das receitas públicas.